Bom dia, hoje é sexta-feira, 24 de março de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Venda de ovos de Páscoa deve ter crescimento tímido de 15%. Estudo aponta impacto positivo nas cidades que têm legislação sobre liberdade econômica. O WhatsApp é usado por 74% das empresas no Brasil, de acordo com o Sebrae. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O consumo nos lares brasileiros cresceu e a expectativa é de que continue crescendo até o fim do ano. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados, divulgados nesta quinta-feira. A entidade também fez uma projeção para a venda na Páscoa este ano. Quem traz as informações é a repórter Camila Xavier. Há poucos dias da Páscoa, 50% das pessoas vão deixar para comprar ovos e chocolates na semana que antecede a data. E 20% vão deixar para comprar na última hora, no sábado, véspera de Páscoa. Essas são as projeções de mercado para as vendas este ano, traçadas pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a entidade, o consumo deve crescer 15% em volume em comparação com o ano passado. O número é tímido porque o preço dos ovos de Páscoa teve um aumento de 13% a 18% por causa do repasse dos custos de produção e a alta dos insumos. Com o aumento, quem comprou um ovo de Páscoa por R$ 50 no ano passado, agora pode ter que pagar R$ 59 pelo mesmo produto. Aí, as barras de chocolate e os bombons costumam ser as opções da maioria dos consumidores, por ter um preço mais acessível. De acordo com a Abras, os chocolates em geral tiveram um aumento de 25,1% no volume. Esse ano não pretendo, eu acho que está muito caro e no máximo vai ser uma barrinha mesmo, de chocolate, caixa de chocolate, mas ovo de Páscoa mesmo não, por ser muito caro. A barrinha de chocolate vai, mas o ovo mesmo, dessa vez não. E por causa da Semana Santa, o preço do peixe também aumentou. Foi para 19,6% em volume. O bacalhau um pouco menos, mas também sofreu aumento de 18,9% em volume. Em contrapartida, as carnes estão mais baratas. Os cortes que tiveram uma queda mais expressiva foram o dianteiro, com 3,33%, e o traseiro, com 1,14%, além do frango congelado, que diminuiu 1,71%. O setor de hortifruti também apresentou queda no mês de fevereiro, com destaque para cebola, batata e tomate. No bimestre, os produtos que apresentaram reduções mais significativas foram a cebola, com 31,82%, e o tomate, com 6,30%. Com os altos e baixos dos valores, a Abras recomenda fazer uma boa pesquisa de preço antes de comprar. A importância da pesquisa de preço nesse momento, principalmente de um produto sazonal e que tem uma visibilidade e um consumo bastante grande nesse período que é o ovo de Páscoa. E não só o ovo de Páscoa, mas você tem também a questão dos próprios peixes, bacalhau, ovos e assim por diante. Então é importante o consumidor ficar muito atento às pesquisas, quer dizer, às ofertas, às promoções, porque nesse período, ela aumenta bastante. Os empreendedores culturais poderão ter mais oportunidades de negócio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o novo decreto da Lei Rouanet. A medida vai possibilitar a descentralização dos recursos da lei para permitir que empreendedores culturais de locais mais afastados do Brasil possam ser beneficiados e que as empresas sejam sensibilizadas a contribuir com projetos culturais regionais. Quais serão as competências dos líderes no futuro? A construção de uma liderança autêntica passa por temas como propósito e personalidade, mas também por habilidades a serem adquiridas. É sobre isso que conversamos agora ao vivo com o doutor em psicologia clínica Ângelo Accorsi. Ele que é professor, empresário e também escritor.
Bom dia, Ângelo. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Uma alegria estar aqui. Prazer te receber aqui, Ângelo. Ângelo, como preparar um líder para o futuro? Ótimo. Começamos com uma bela pergunta. Nós temos uma visão de desenvolvimento, de formação, de liderança muito orientada orientada para a técnica, ou seja, para um saber técnico, um saber específico de uma área, né? Então, se eu tenho uma liderança do campo da tecnologia, então é importante ele conhecer bem todos aquele ferramental que envolve a sua área, né? Mesmo as práticas de gestão que envolvem a sua área. Depois nós fomos caminhando um pouco, nós evoluímos e começamos a entender que junto com as hard skills, que são essas competências técnicas, esses conhecimentos técnicos, a gente precisa também desenvolver soft skills, ou seja, competências relacionais, né? Capacidade de resolução de conflito, capacidade de comunicação, capacidade de negociação, de persuasão. São as soft skills. O que acontece? Acontece que o que nós observamos hoje, os principais pensadores observam hoje, é de que a complexidade que nós vivemos nos impele, nos convida, nos coloca em cena o problema da pessoa. E daí nasce a concepção de self skills. Ou seja, para além das competências relacionais soft, para além das competências hards, eu preciso desenvolver a mim mesmo como pessoa. E a gente chama de self skills a nossa capacidade de autogestão evolutiva de si mesmo, capacidade de autogestão evolutiva do próprio potencial. E a jornada para fazer isso envolve vários elementos, né? Porque da mesma maneira que as soft skills, a self skill eu não vou aprender num curso, numa faculdade, não, é uma jornada. Por isso que a gente costuma dizer que self skill é lifelong learning, ou seja, é um aprendizado para toda a vida. E, Bruno, quando a gente pensa em self skills, a gente precisa trazer à tona alguns elementos, inclusive que você já nominou na tua abertura, ou seja, uma compreensão de propósito. Por quê? Porque nós somos, eu costumo brincar de que nós somos seres com uma capacidade energética muito grande. Pare para pensar, desde quando nós acordamos, aquilo que nós pensamos, quantas coisas nós realizamos só a partir de um pensar, quantas ideias transformaram o mundo, ou seja, o ser humano ele é um quântico de energia, em ação, né? É até uma redundância, porque energia é sempre movimento. Porém, se esse ser humano, principalmente está numa posição de liderança, não tem claro o que ele quer da vida dele, qual é o propósito que move ele, a possibilidade de que ele entre em dispersão desse quântico de vida que ele é muito grande. Então, eu abro o livro trazendo à tona, com uma concepção um pouco inovadora, a questão do propósito, né? Depois a gente entra em discussões como autossabotagem, a gente entra em discussões sobre a questão da gestão das emoções, né? Eu costumo brincar de que a emoção é algo maravilhoso, as nossas emoções. Olha só que interessante, Bruno. A palavra emoção, ela vem do latim, actio me agit. A ação que me move é a ação que me agita. Então, a emoção ela é algo maravilhoso. Só que eu preciso ter a inteligência de gerenciar a minha resposta emotiva. Por que frente àquela situação, eu entrei em medo? Por que frente àquela situação ou àquela pessoa, eu fiquei com raiva? Tudo isso é self-skills, é você começar a entender como que tu varia o outro e como que o outro varia você. E não ser um inconsciente, né? Principalmente se eu estou numa posição de liderança. É verdade, Ângelo. Ângelo, só para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, quais são as competências e as qualidades do líder do futuro? Como, na verdade, um bom líder impacta na gestão, né, no ambiente de negócios? A gente costuma dizer de que a empresa ela é a cara do dono. O empreendimento ele é a expressão de quem conduz esse empreendimento. Então, a saúde, a harmonia, a maturidade do líder
se manifesta no seu negócio. Um negócio imaturo, um negócio com muitas oscilações, retrata um líder imaturo e um líder com muitas oscilações na sua personalidade, no seu modo de ser. Então, no livro, a gente elenca algumas competências que são fundamentais, né? Por exemplo, a compreensão, a capacidade de compreender os próprios gatilhos de autossabotagem, compreender o que é autossabotagem e quais são os gatilhos que operam em mim, né? A minha sensibilidade, a minha intuição é fundamental, né? O cultivo de um estilo de vida, saudável, né? A gestão das minhas relações, a gestão das minhas emoções, são algumas das competências que a gente nomina e coloca como desafio para o desenvolvimento desse líder do futuro. Feito, Ângelo Lacoste, todas essas competências, então, estão presentes nesse livro publicado por você e outros autores, né? Ângelo, quero agradecer aqui a sua participação com a gente, ao vivo, no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Bruno. Até logo. E no próximo bloco, startups e investidores estão reunidos na capital paulista. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição para todo o Brasil. Para conquistar clientes, os pequenos negócios estão ampliando a presença digital. Um levantamento do Sebrae aponta que o WhatsApp é usado por 74% das empresas. 94% dos empreendimentos que estão em alguma rede social têm perfil no Instagram. Confira na reportagem. O uso do celular já é uma realidade na vida dos donos de micro e pequenas e assume posição de relevância para os negócios. Isso porque o canal de comunicação com o cliente mudou. O Instagram hoje ele é um canal muito importante na presença digital do pequeno negócio. Em 2018, 25% dos que utilizam como um canal de venda ali pela internet estavam no Instagram, hoje são 94%. Então, eles perceberam a importância desse canal, não só para divulgar o produto com fotos e tudo mais, mas efetivamente fazer a venda por lá, utilizando ainda como conexão o WhatsApp, o Pix. Então, ele reúne os principais pontos e você vê o crescimento do Pix, do WhatsApp e do Instagram, porque realmente esse é um trio que acaba funcionando muito bem para o empreendedor. E quem ainda não utiliza o WhatsApp de forma profissional para vender, está perdendo dinheiro. O WhatsApp Business é uma ferramenta muito mais propícia para o empreendedor utilizar do que o WhatsApp que ele utiliza no dia a dia, né, na rotina pessoal dele. Além de permitir colocar um catálogo de produtos, né, que já faz com que o cliente possa receber ou acessar o produto que quer e já fazer o pedido dele, olha que coisa mais legal, consegue ter uma lista de transmissão bacana também para enviar e com dados para o empreendedor, consegue ter mensagens rápidas, onde ele, por um código, já não precisa ficar digitando todas as vezes, horário de funcionamento, pode colocar a região onde aquela empresa fica, né, a localização dela, para que o cliente já acesse pelo mapa o como chegar. Então, tem várias funcionalidades que são muito importantes para que o empreendedor consiga atender melhor o cliente dele. Também consegue integrar contas do Facebook e do Instagram, o que é muito bacana, porque você tem as 3 principais plataformas sendo utilizadas de forma integrada, e daqui a pouco a gente ainda tem o Pix, né? Meio de pagamento, não é o Pix, o meio de pagamento sendo adicionado ali à carteira virtual também do WhatsApp. O Pix conquistou clientes e empreendedores. A pesquisa do Sebrae mostra que ele é utilizado por 84% dos empreendedores entrevistados para efetivar as vendas. 73% vendem no dinheiro. Depois, cartão de crédito e débito são utilizados por 61% dos entrevistados. O uso do Pix fez com que pequenos negócios do Brasil inteiro pudessem utilizar um meio muito mais simples e que os compradores também já tenham entrado nesse patamar de uso. Essa papelaria atende os clientes que vêm comprar fisicamente, mas também utiliza as ferramentas digitais para incrementar as vendas.
O empreendedor já sabe que o Instagram é a vitrine onde ele expõe os produtos da loja, mas é no WhatsApp que a venda é finalizada. Acaba que o Instagram e o WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho. A gente consegue vender muitos pelo WhatsApp, pelo Instagram, e o Instagram a gente consegue também captar novos clientes. E ficar sem internet hoje é prejuízo para qualquer empresa. Hoje, se a gente tiver o WhatsApp fora do ar, acaba que a gente perde muita comunicação com os clientes e perde também muitas vendas. Já aconteceu o caso de a gente ficar sem internet por conta da operadora. Aí a gente dá um jeito até mesmo de rotear a internet do nosso celular para os computadores para adequar a demanda do WhatsApp para a loja. Não dá para ficar sem o WhatsApp hoje, né? Hoje não dá. Hoje não dá para a loja manter sem o WhatsApp, sem o Instagram e sem as redes sociais. Hoje as redes sociais é uma ferramenta fundamental para a loja e para as vendas. Estará aberto daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, na FEComércio de São Paulo. O seminário O Trabalho do Presente e do Futuro. Capacitação em tecnologias digitais. O evento vai reunir empresários, especialistas, autoridades e formadores de opinião que já convivem com a modernização impulsionada pela digitalização. O evento será transmitido via Zoom com painéis presenciais para convidados na sede da federação. Interessados podem acessar o site da FEComércio São Paulo. Um estudo revela que os municípios que aderiram à Lei de Liberdade Econômica registraram aumento de quase 90% na média anual de empresas abertas. A pesquisa do Instituto Milênio tem como um dos objetivos fomentar o debate sobre as políticas públicas no país. E aqui comigo agora, ao vivo, o presidente do Instituto Liberal de São Paulo e especialista do Instituto Milênio, Marcelo Faria. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia aos telespectadores do Jornal do Empreendedor. Marcelo, essa lei ela não impacta apenas na continuidade das empresas, mas também, principalmente, no aumento das contratações, né? Sim, foram 2 trabalhos que nós fizemos em parceria com o Instituto Milênio. O primeiro foi justamente analisando os dados de emprego. Então, as cidades que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica tiveram aumento médio de 40% no número de contratações. E agora, nesse novo trabalho, nós analisamos o impacto da Lei de Liberdade Econômica na abertura e continuidade de empresas. Então, nas cidades que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, tivemos um aumento médio anual de 90% nas empresas abertas nessa cidade. A lei, ela de fato garante mais autonomia e também reduz aí a burocracia aos pequenos e médios empreendedores, né, Marcelo? Exatamente, Bruno. Na verdade, a lei, o que ela faz? Ela permite que o pequeno empreendedor, que segundo o estudo do Sebrae, micro e pequenas empresas são 99% das empresas do Brasil, ela permite que o micro e pequeno empreendedor possa empreender a sua atividade econômica com uma dispensa de alvará para atividades de baixo risco. Então, se você faz uma atividade de baixo risco, e quem define isso é o Estado e o município, você não precisa mais de um alvará da vigilância sanitária, um alvará do meio ambiente, um alvará dos bombeiros para empreender, e isso acaba facilitando a você abrir uma empresa, porque muitas vezes a burocracia é um medo do pequeno empreendedor, e continuar com uma empresa também, porque é menos uma barreira para você avançar a sua empresa. Marcelo, a dispensa do alvará é um facilitador, mas é claro, o município, né, o Estado precisa de fato fazer a parte dele sobre elaborar e aprovar o próprio decreto-lei, né? Exatamente. A lei federal foi aprovada há 3 anos e meio, mas para que ela seja realmente efetiva, tanto o Estado quanto o município precisam aprovar a Lei de Liberdade Econômica. E nós temos um estudo, que é o Liberdade para Trabalhar, que nós levantamos os dados de 4.320 municípios e de todos os estados brasileiros, que mostram no atual momento nós temos 18,5% das cidades que aprovaram uma lei ou decreto de liberdade econômica e 14 estados que também aprovaram uma lei ou decreto de liberdade econômica. Então, mesmo depois de 3 anos e meio de aprovação da lei federal, nós ainda temos aí muito avanço a fazer no país para que estados e municípios também aprovem a lei de liberdade econômica, e essa facilidade da dispensa de alvará
seja disponível para todos os brasileiros. Ou seja, em se falando de liberdade econômica, o Brasil ainda precisa avançar, né, Marcelo? Ainda tem muito a avançar, né? Com certeza. É o nosso trabalho, né, dentro do Instituto Liberal de São Paulo, que é responsável pelo projeto Liberdade para Trabalhar e que fez o estudo junto com o Instituto Milênio, é justamente trabalhar nesse avanço da lei nos estados e municípios. Tem estados que estão mais avançados nesse sentido. Então, por exemplo, nós temos os estados do Rio Grande do Sul, que acabou recentemente de aumentar a quantidade de atividades de baixo risco dispensadas no nível estadual de 24 para 770, então foi um grande avanço nesse sentido. Minas Gerais, que também avançou, liberando 701 atividades de baixo risco, dispensando de alvará, e nesses estados também há uma proporção de cidades que aprovaram a lei muito maior. Então, o Rio Grande do Sul tem 58% das cidades mapeadas a aprovar a lei, Minas Gerais tem 43% das cidades mapeadas que aprovaram a lei. Minas Gerais tem um desafio muito maior, que é o estado com mais municípios do Brasil, então eles têm lá 260 municípios no nosso levantamento que aprovaram a lei, mas tem muito mais municípios no estado de Minas Gerais. E temos também Espírito Santo e Santa Catarina, que são os 4 principais destaques nesse nosso levantamento em relação aos estados, né, os estados que mais avançaram na aprovação da lei. E, por outro lado, nós temos estados que avançaram pouco na lei. Então, no Sul e Sudeste, por exemplo, o estado de destaque com menos aprovação na lei, ironicamente, é justamente o estado de São Paulo. E menos de 9% dos municípios do estado de São Paulo aprovaram a lei de liberdade econômica. E mesmo a lei estadual do estado de São Paulo era uma lei mais fraca em relação aos outros estados, como Minas Gerais, que está bem próximo, que tem 701 atividades aprovadas de dispensa de alvará em Minas Gerais, e em São Paulo são 250. Perfeito, Marcelo Faria. Parabéns pelo estudo, pelo trabalho. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente. Muito obrigado, Bruno. Um bom dia a todos. Nesta semana, São Paulo é a capital do investimento em startups do Brasil. A segunda edição do Bolsa Summit reúne o que tem de mais inovador nesse setor. Uma empresa idealizada para transformar iniciativas verdes em lucro. E por que não? Aqui a rentabilidade do negócio vem com a economia obtida com a redução do consumo de água. E a gente defende a sustentabilidade com retorno sobre investimento. A gente acredita que para ser sustentável não é necessário grandes investimentos, por isso a gente criou um modelo de negócio no qual a gente implementa a nossa tecnologia de forma totalmente gratuita, assume a gestão de tudo relacionado à água dentro do estabelecimento comercial, entrega uma redução direta nos gastos relacionados à água e como pagamento para a TID sustentável, o que a gente recebe é parte da redução que nós mesmos geramos. E olha só essa solução de hardware e software que trabalha com eletroestimulação cerebral, que promete reduzir em até 90% o custo da terapia para pessoas com autismo. Ao todo, mais de 450 ideias inovadoras como estas estão sendo apresentadas na segunda edição do Bolsa Summit 2023, considerado o principal ponto de encontro entre investidores e startups do Brasil. Aqui o objetivo é acelerar o mercado, conectar e capacitar o ecossistema. Eventos como esse é uma oportunidade para empreendedores que têm suas startups, seus projetos, principalmente os menores, né? De encontrar investidores, de encontrar oportunidade para crescer, para desenvolver, para fazer parcerias. Então, eventos como esse faz a conexão nesses dois mundos, do investidor com o empreendedor e com grandes corporações. Gente, são inúmeras as inovações por aqui. Agora, olha só quem eu conheci. É esse aqui, ó. É o Máximos, que, ó, é todo carinhoso para interagir com quem passa por aqui e ainda fala sobre economia. À medida em que os visitantes perguntam questões como o que é a taxa Selic, CDI e por aí vai, ele responde. A Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. A cada 45 dias, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumenta ou diminui ou mantém esta taxa. Essa taxa é calculada a partir de indicadores financeiros e cenário macroeconômico. Ela influencia nos investimentos indexados à Selic. Quanto maior essa taxa, maior o seu rendimento. Ao todo, 6.000 pessoas devem passar pelos 2 dias de evento no Transamérica Expo Center em São Paulo. O espaço, com 5 palcos, recebe palestras de CEOs de grandes empresas, investidores, influenciadores de economia e empreendedorismo. Um prato cheio para quem busca atrair olhares curiosos e despertar novas parcerias de sucesso, como é o caso dos amigos Túlio Mene e Nilo Portela.
Juntos, em 2016, criaram uma agência de publicidade com foco na região norte do Brasil. A ideia deu tão certo que evoluiu para uma holding especializada em acelerar novos negócios e até investir em novas ideias. Há um ano atrás, eu estava aqui como investidor, estava aqui também como empreendedor, como founder de startups, gerando negócios aqui, procurando conexões e ambientando nesse mundo aqui. E hoje a gente se torna sócio da Bossa e poder contribuir para o ecossistema. Assim como a gente quer que mais gente invistam, entrem no ecossistema e transforme a vida de outras pessoas. Muda a cara do nosso país, gere mais emprego. E aí, com o tempo, essa relação foi ficando cada vez mais forte, né? Cada vez ficando mais próximo. A gente começou a se envolver muito no ecossistema, ganhamos alguns prêmios no setor de investidor do ano e tal. E aí as coisas foram acontecendo, surgiu uma oportunidade da gente estar mais perto, né? A gente já tinha o nosso braço de inovação que investia em várias startups, e aí era natural estar próximo da maior empresa do segmento aqui no Brasil e que investe em mais de 1.600 empresas. E aí, numa conversa, a gente falou, cara, vamos estar mais perto? E aí foi acontecendo de maneira natural e hoje eu tenho um orgulho de estar aqui. Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. O próximo jornal é às 11h30 com Sebastião Garcia. Um ótimo fim de semana a todos. Eu volto na semana que vem. Tchau!